Marhaba ya asdiqai, oi, tudo bem? Vamos para mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje resolvi fazer porque depois do vídeo que eu fiz com as pessoas brasileiros lá na Praça da Liberdade, perguntando sobre os países árabes que eles querem visitar, todo mundo falou, quase todo mundo falou do Dubai. Dubai não é um país, né? Dubai é uma cidade dentro de um país. O país do Dubai é Emirados Árabes Unidos. Então, quem não assistiu o vídeo, vai aparecer um link aqui, clica lá e vai assistir também. Eu vou deixar lá embaixo também o link desse vídeo. Então, depois fiz uma pesquisa no Instagram sobre esse vídeo, o outro vídeo, e vai aparecer o resultado aqui para vocês. Deu 50 por 50, então fiquei com dúvida qual que eu vou fazer. Só que assim, resolvi fazer isso primeiro, depois eu vou fazer o outro também para vocês. Aproveitando, quem não está me seguindo no Instagram, corre lá, me segue, eu vou deixar o link também lá embaixo, porque lá você consegue participar dessas coisinhas, essas pesquisas, dar sua opinião, entrar em contato comigo também, e você consegue também ver outras coisas que eu não posto aqui no YouTube. E vamos para o nosso vídeo. Então, nosso vídeo hoje vai falar sobre as coisas que você não pode fazer em Dubai. Tem coisas que você não pode fazer em países árabes e tem coisas que você não pode fazer inclusive em Dubai. Aí nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre essas coisas. Primeira coisa, essa coisa você não faz nem em Dubai, nem no mundo árabe, nem com seu amigo árabe, nem com qualquer pessoa árabe. Que xingamento das mães dos árabes, porque assim, das mães dos pais, assim, irmãs, não xinga, não brinca com ele, assim. Eu sei que no Brasil essa aí é uma brincadeira, e até aqui o pessoal me falou assim, aqui tem um mãe de xingar e um mãe de verdade. Só que na nossa cultura não tem isso, então não xinga em mãe de ninguém, mesmo assim se está brincando, mesmo assim se ele é muito seu amigo, não xinga em mãe dele, não fala filha da... Aí, isso é muito importante, nem em Dubai, nem fora do Dubai, não faz isso com árabe. Segunda coisa que você não faz em Dubai, toda coisa que você compra lá, deixa o comprovante com você. Isso é muito importante, deixa o comprovante de todas as coisas que você comprou. Isso aí vai te ajudar tanto de troca, né? Legal. E outra coisa, lá quando você está indo embora, se a Receita Federal pediu, você vai conseguir mostrar isso para eles e você não vai pagar taxas mais sobre as coisas que você comprou lá. Terceira coisa que você não pode fazer em Dubai, que filmar as pessoas sem eles saberem. Assim, você tá na rua e tal, viu uma menina bonita, ou aquela menina de talvez roupa diferente que você tá usando, e você vai pegar seu celular e vai ficar filmando. Cuidado com isso, porque você vai ser preso e você vai pagar muito caro. Então, não faça esse tipo de coisa. Você gostou uma coisa lá, uma pessoa, assim, pede licença, posso tirar foto com você, posso tirar foto assim para sua roupa talvez, então não tira foto, não faz brincadeira com alguém filmando ele também na rua assim,
sem ele saber, porque é muito grave isso. Dica número 4, você não pode filmar em qualquer lugar lá em Dubai. Você fala assim, lugar público, não tem nada em cima de mim, no parque eu posso fumar. Não pode. Lá em Dubai tem alguns lugares só que você pode filmar e você vai achar lá uma placa falando aqui pode filmar. Fumar, né? Aqui pode fumar. Mesmo assim, se for uma cigarro, um vape, um cigarro elétrico, aqui não pode fumar em qualquer lugar público, mesmo assim, na praça, na rua, até no carro, no seu carro, se você tiver uma criança menor que 12 anos, você não pode, então toma cuidado com isso. Quinta coisa que você não pode fazer em Dubai, que você não pode publicar fake news. Por exemplo, você viu uma notícia, você pensou aí, vou republicar isso no seu Facebook, no seu Instagram, e essa notícia era mentira. Isso aí é um crime, você vai ser preso. Mesmo assim, se você pegou essa notícia do internet, você vai ser preso porque é uma notícia fake, mentira, não é de verdade. Então você vai ser preso, mesmo assim, se você pegou de um lugar ou alguém falou para você que é verdade. Então cuidado muito com fake news e coisas que você escreve no Facebook lá, que não era verdade. Dica número 6, cuidado com os estrangeiros que estão lá. Lá tem os árabes e tem muita gente estrangeira lá do mundo inteiro. Então você vai achar muita gente que não é do Dubai, não é árabe, não é brasileiro. Então lá tem de todas as nacionalidades. Então cuidado com isso, que você não brinca com alguém de uma brincadeira que parece que você é racismo, porque isso é um crime. Mesmo assim, se você falar, falando brincando, ou você viu aquela cara que usa roupa árabe e vem falar com ele, Allahu Akbar, vou explodir ou vai explodir, uma brincadeira assim, você vai ser preso. Então tem muito cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira. Não brinca com isso lá, não brinca com os árabes tentando falar igual eles lá, Allahu Akbar, as coisas que você fala aqui no Brasil, e lá não é, as pessoas não são homens bomba. Então cuidado com isso, não brinca com eles desse tipo de brincadeira, nem com os árabes, nem com os outros estrangeiros que estão lá. Dica número 9, você não pode andar no seu carro lá com a música alta. Estou feliz, vou colocar aquela música que eu gosto e vou lá ficar doidão lá. É isso aí, também não pode fazer lá, você vai tomar multa alta. A última dica que você não pode fazer lá, que você não pode dançar na rua. Sim, vou fazer um TikTok e tal, vou dançar na rua, na pracinha. Você não pode fazer, não pode dançar na rua, não pode beijar sua namorada na rua, na boca assim. Cuidado muito com esse tipo de coisa. Você está indo com sua namorada, seu namorado, então você não pode ficar abraçando aquele abraço gostoso, ficar beijando e fazendo esse tipo de coisa lá na rua. Isso aí é um crime e você vai pagar uma multa bem alta disso. Então, pessoal, chegamos pro final do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar um like, escreve seu comentário, me fala qual dica que foi mais interessante para você, que gostou muito, e não esquece de me seguir aqui no YouTube, tanto no outro rede social. Até o próximo. Tchau!